Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Fábio e hoje a nossa aula vai ser sobre a obtenção dos valores de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45 graus. Bom, para a gente conseguir obter esses valores, necessariamente a gente precisa saber sobre Pitágoras. Bom, Pitágoras, para quem não sabe, é a fórmula muito conhecida na matemática, que é a hipotenusa ao quadrado igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Então, vamos começar a identificar aonde é a hipotenusa, onde é o cateto adjacente e onde é o cateto oposto em um quadrado, ou no caso, um triângulo retângulo, né? Aqui, que nós temos. Bom, iniciando aqui. Para verificar, vocês necessariamente têm que saber que esse símbolozinho aqui, ó, onde eu estou circulando na ponta do lápis, representa um ângulo de 90 graus. Então, o lado oposto desse ângulo de 90 graus sempre vai ser quem? A nossa hipotenusa. Então, vamos anotar aqui, ó, a nossa hipotenusa fica nesse lado contrário. Bom, e o nosso cateto adjacente e o nosso cateto oposto? Como que a gente identifica? A gente consegue identificar referenciando o lado do nosso ângulo que a gente quer. Por isso que eu coloquei essa letrinha A e essa letrinha B. Bom, nesse lado de cá, onde tem o nosso A, aqui vai ser cateto adjacente em referência ao nosso ângulo A, certo? E aqui também vai ser o nosso cateto oposto, referenciando quem? Referenciando AB. Vamos colocar aqui AB. Então, nesse lado de baixo aqui, que é o nosso lado do nosso ângulo B, vai ser cateto adjacente, referenciando o nosso B, e o nosso cateto oposto de A, certo? Então, só verificar, temos um ângulo A. A frente dele, que é o nosso lado oposto, vai ser o cateto oposto de A. O nosso lado próprio de A vai ser cateto adjacente de A. Mesma coisa em B. O lado oposto de B vai ser cateto oposto de B. E o lado do B vai ser cateto adjacente de B. Bom, sabendo disso, vamos calcular quem aqui, nesse triângulo retângulo de baixo, de lado 3 e 3. Nós não temos a informação de quem? Da hipotenusa, certo? Então, a gente vai querer descobrir quem é a nossa hipotenusa. Vou botar aqui hipotenusa com um ponto de interrogação, que é o que a gente quer descobrir. Para a gente descobrir a hipotenusa, quem a gente usa? Pitágoras. Nossa fórmula de Pitágoras, a gente está ali, vou copiar aqui. É a nossa hipotenusa ao quadrado igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Quem é a nossa hipotenusa? Nós não sabemos. Vai ser essa aqui a nossa incógnita. Hipotenusa ao quadrado, a gente vai copiar. Cateto adjacente e cateto oposto, quem são? A gente precisa saber quem é o nosso cateto e o nosso cateto adjacente. A gente está calculando em função de algum ângulo? Não, né? Então, e outra também, né? Porque ambos os lados aqui, que seriam cateto oposto e cateto adjacente, é o número 3. Então, fica bem fácil, né? Basta a gente colocar 3 aqui em cateto adjacente, lembrando que cateto adjacente ao quadrado, somando com o cateto oposto, que também seria o 3, certo? Elevando ele ao quadrado, certo? Bom, vamos continuar resolvendo. Hipotenusa ao quadrado, que é o que a gente quer saber. E aí, quanto é que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é igual a 3 vezes 3. 3 vezes 3 é quanto? É 9. 9 mais 3 ao quadrado, que também é 9. Ok. Vamos lá, continuando. Hipotenusa ao quadrado é igual a quanto? 9 mais 9 é 18. Bom, professor, acabou? Então a nossa hipotenusa é igual a 18? Bom, a gente quer saber quanto é que é a nossa hipotenusa, não quanto é a hipotenusa ao quadrado igual a 18. Como que a gente faz agora para terminar a nossa determinar a nossa incógnita, que no caso é a hipotenusa? Bom, a gente aprendeu em equações de primeiro grau que tudo que a gente faz de um lado, a gente obrigatoriamente tem que fazer do outro, correto? Então, se eu somar um aqui e somar um do outro lado também, eu vou continuar tendo uma igualdade.
Só que nesse caso, a gente quer meio que excluir esse 2 que tem a hipotenusa, né? Que a hipotenusa está sendo elevada ao quadrado. Como que a gente faz? Bom, se a gente tirar a raiz quadrada deste lado e também tirar a raiz quadrada do outro, a gente vai continuar a nossa igualdade e a gente vai conseguir excluir esse 2 aqui. Ah, professor, como assim? Vamos lá, vamos escrever isso melhor, né? Então, ficou raiz quadrada de hipotenusa ao quadrado igual a raiz de 18, certo? Bom, tá, no que isso me ajuda? Raiz quadrada, ela tem um índice 2 aqui em cima, certo? Então, esse 2 aqui se anula com esse, ó. Então, agora ficou hipotenusa igual a mais ou menos raiz de 18. Ah, professor, mas por que mais ou menos raiz de 18? Bom, se tu pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 4, por exemplo, a gente sabe que a raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? Só que, na verdade, a raiz de 4 é igual a mais ou menos 2. Ah, professor, mas mesmo assim ainda continuo não entendendo. Bom, se vocês pegarem o número 2 e elevar ele ao quadrado, não vai dar 4? Vai, né? E se a gente pegar o menos 2 e elevar ao quadrado, não vai dar 4 também? Porque lembra da regra de sinal? Menos com menos dá mais. Menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4. Olhem só, ambos são valores que resultam em 4. Aqui não é diferente. É mais ou menos 2. Então, a resposta. E aqui também é mais ou menos raiz de 18. Ah, mas uma raiz de 18 não tem? É uma raiz que vai dar um número quebrado, né? Mas, por isso que não é necessário. Mas, como nós estamos trabalhando com medidas e geometria plana, nós vamos considerar que a nossa hipotenusa ela é a raiz de 18, tá, gente? Então, vamos considerar só a parte positiva, correto? Bom, sabendo disso, agora nós podemos passar para vamos avançar um pouco para a gente conseguir ter a nossa obtenção dos valores de seno, cosseno e tangente para o ângulo de 45 graus. Vamos lá, vou trocar aqui de folha. Bom, para a gente fazer isso, eu peguei aqui, ó, dado um quadrado de lado 1, temos, bom, primeiramente, um quadrado, ele tem todos os lados iguais, certo? Então, se eu estou dizendo que tem lado 1, esse lado mede 1, esse lado mede 1, esse lado mede 1 e também esse lado mede 1. Bom, quais são os ângulos aqui nessas pontas do nosso quadrado aqui? Qual é o ângulo? 90, né? Eu poderia botar esse risquinho aqui, que nem eu fiz anteriormente naquele triângulo, para representar que todos esses cantos são os ângulos de 90 graus, correto? Bom, se todos os ângulos são 90 graus e a gente quer obter os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus, do que isso aqui me adianta? Como que eu consigo obter algum ângulo de 45 graus aqui? Alguém poderia me dizer? Bom, se a tua resposta foi simplesmente cortar no meio, né, esse quadrado, ou seja, fazer uma diagonal aqui, ó, reparem bem, fiz uma diagonal aqui, certo? Esse ângulo de 90 graus agora ficou, em cada lado, um ângulo de 45 graus. Ah, professor, como assim? Gente, quanto que é 90 dividido por 2? Não é 45? Eu dividi esse quadrado em duas partes, né? Então, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui ficaram ângulos de 45 graus. E esse ângulo que está aqui com risquinho continua sendo de 90, certo? Então, vamos pegar esse triângulo que ficou aqui e vamos colocar aqui embaixo. Como eu estou fazendo à mão, gente, não vai ficar uma coisa muito perfeita, tá? Mas a intenção é que fique igual ao que está ali no quadrado. Ficou meio torto, mas a intenção é sempre válida, né, gente? Bom, então nós temos um ângulo aqui, um ângulo de 45 graus. Esse ângulo também é um ângulo de 45 graus. Aqui, né, como a gente bem sabe, já é um ângulo de 90, correto? E temos esses lados aqui, né? Aqui em lado 1 e aqui também tem lado 1, correto? Bom, o que a gente tem que descobrir aqui? A gente tem que descobrir a nossa hipotenusa, né? A nossa hipotenusa não está clara aqui. Mesmo a gente sabendo todos os lados,
nós não sabemos quem é a nossa hipotenusa. E como é que a gente descobre? Aplicando Pitágoras, como a gente viu anteriormente. Como é que é Pitágoras? Vamos lá para relembrar. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado, certo? Então vamos lá, essa conta é bem fácil, né? Vamos lá, vamos continuar. Hipotenusa ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, vai ser igual a quem? Ao nosso cateto adjacente ao quadrado mais cateto oposto ao quadrado. Mas quem é o cateto adjacente e cateto oposto? A gente está referenciando algum ângulo? Não. E outra coisa também que nos ajuda é que ambos os lados aqui temos os valores iguais, né? Então a gente vai colocar aqui 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, certo? Então, continuando, hipotenusa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1 vezes 1, que a gente sabe que é 1, barbadinha, né? Mais 1. Então tá, vamos continuar. Hipotenusa ao quadrado é igual a 1 mais 1, que é 2. Bom, aconteceu a mesma coisa do outro, do nosso primeiro exercício ali que a gente descobriu a nossa hipotenusa. Lembra, o que a gente tem que fazer aqui para tirar esse índice de exponenciação aqui da nossa incógnita? Temos que tirar a raiz quadrada de ambos os lados, certo? Então, se eu pegar e tirar aqui a raiz quadrada de hipotenusa ao quadrado igual a, se eu tirei a raiz de um lado, obrigatoriamente eu tenho que fazer a mesma coisa do outro, ou seja, eu vou tirar a raiz de 2, certo? E lembrando que temos um índice 2 aqui, nós cortamos esses índices e temos, então, a nossa hipotenusa igual a mais ou menos raiz de 2. Só que, de novo, como estamos trabalhando com geometria plana e medidas, vamos considerar somente a parte positiva. Certo? Bom, no que isso me ajuda? Vamos agora para nossa última etapa. Vamos lá. Obtenção dos valores de seno, cosseno, tangente de 45 graus. Aquele nosso quadrado anteriormente vai nos ajudar essencialmente para a gente conseguir obter esses valores. Mas antes de a gente mostrar claramente essa parte, eu quero mostrar para vocês a nossa tabela dos ângulos notáveis. Reparem que os ângulos notáveis são ângulos de 30, de 45 e de 60 graus. Mas vamos nos concentrar somente nessa parte aqui do ângulo de 45, que é o que nos interessa. Reparem que seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2 também. E tangente de 45 graus é 1. Bom, professor, mas como é que se calcula isso? Como é que calcula o seno, cosseno e tangente? Nós temos aqui, então, essa informação. Reparem, o seno de algum ângulo, esse símbolo aqui representa um ângulo, tá, gente? É igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de algum ângulo é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente de algum ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Mas então, no que isso tudo vai me ajudar? Bom, lembrem que no exercício anterior nós tínhamos então um triângulo, certo? Que tinha lado 1, o outro lado 1 também. Certo? Aqui os ângulos de 45 graus. E a nossa hipotenusa que a gente calculou, que era a raiz de 2. Certo? Bom, então vamos agora com esses dados aqui, calcular o seno de 45, o cosseno de 45 e tangente de 45 graus. Vamos começar pelo seno, então. O nosso seno de 45 graus vai ser igual a quem? A cateto oposto sobre hipotenusa, certo? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o nosso cateto oposto aqui? É 1. Quem é a nossa hipotenusa? Raiz de 2. Acabou, professor? Será? Reparem, a gente chegou que seno de 45 graus é igual a 1 raiz de 2. Só que aqui na nossa tabelinha de ângulos notáveis, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2 está em cima, né? Bom, pessoal, matematicamente falando, raiz de 2 sobre 2 é igual a a 1 sobre raiz de 2. Mas como é que a gente chega disso para isso? Bom, vocês concordam comigo que quando eu pego e multiplico, né, por 1 algum número, esse número continua sendo ele mesmo, né?
Por exemplo, quanto é que é, por exemplo, 2 vezes 1? É igual a 2, né? Quanto é que é 50 vezes 1? É 50, né? Então, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Beleza. Mas e agora eu vou te perguntar o seguinte. E todo número dividido por ele mesmo resulta em quê? Em 1, né? Como assim, professor? Isso é matemática lá que a gente aprende lá nos anos iniciais, né? 2 dividido por 2 é quanto? 1. Quanto é que é 50 dividido por 50? É 1 também. Então, vocês concordam comigo que se eu multiplicar esse 1 sobre raiz de 2 por 1, não vai dar 1 sobre raiz de 2? Sim, é verdade. Então, para eu transformar isso aqui nisso, basta eu pegar esse valor, que é 1 sobre raiz de 2, e multiplicar por 1. Só que diferente de eu botar 1 aqui, eu vou escrever esse 1 de uma maneira diferente. Vocês concordam comigo que nos exemplos anteriores, o 1 pode ser escrito sobre 50 dividido por 50, ou 1 pode ser escrito sobre 2 dividido por 2, e assim infinitamente? Eu vou pegar e escolher raiz de 2 sobre raiz de 2. Olhem só. Raiz de 2 sobre raiz de 2 é 1. Então, continua sendo uma igualdade. Ou seja, continua sendo 1, né? E multiplicando por 1 sobre raiz de 2, consequentemente, continua sendo 1 sobre raiz de 2. Uma igualdade, né? Só que, olha só, eu vou escrever diferente. Quanto é que é a multiplicação de fração agora? De cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. E quanto é que é raiz de 2 vezes raiz de 2? É uma regra matemática que multiplicação de raízes, a gente bota a raiz e multiplica os índices que está ali dentro, ou seja, 2 vezes 2, que resulta em 4. Gente, e quanto é que é raiz de 4? É 2, né? Olhem só, raiz de 2 sobre 2. Mesma coisa no que está ali nos nossos ângulos notáveis. Então, continuando, vamos fazer agora o nosso cosseno do ângulo de 45 graus. Isso aqui é cateto adjacente sobre a nossa hipotenusa. Vai ser bem praticamente igual, né, gente? Porque o nosso cateto adjacente também vale 1. Então, 1 dividido pela nossa hipotenusa, que no caso é raiz de 2. Reparem, igual, né, gente? Então, a gente vai fazer o mesmo processo. 1 sobre raiz de 2, que multiplica o raiz de 2 sobre raiz de 2, para a gente conseguir tirar a parte de baixo ali da raiz, né? Vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 4, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Reparem também que cosseno de 45 graus aqui na nossa tabelinha também é raiz de 2 sobre 2. E a nossa tangente, por último, né, vai ser a mais fácil, vai ser de 45 graus, na tangente de 45, é igual ao nosso cateto oposto sobre o nosso cateto adjacente. Reparem, cateto oposto, cateto adjacente, 1 dividido por 1, que resulta em 1. Reparem na nossa tabela dos ângulos notáveis, é exatamente 1. Bom, pessoal, essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, escrevam para mim aí nos comentários do vídeo. Muito obrigado!